Olha, continuando, voltando aqui, né, na nossa segundo vídeo. Aí na apostila de vocês, vocês vão ler, eu não vou entrar em detalhes, eu vou falar só um pouquinho, vocês têm que ler, tá? Precisa que leiam para vocês poder saber a questão dessa concepção da criança, é um direito à criança, né, como eu falei, tem que ser compreendida como um sujeito histórico de direitos, que é nas interações, nas relações, nas práticas do cotidiano que ela vai vivenciar, ela vai construir a sua identidade pessoal, coletiva, brincar, imaginar, fantasiar, desejar, aprender, observar, experimentar, narrar, questionar e construir. Percebe que são verbos, todos verbos? Pois é, todos as nossas a, os nossos planos de aula nós iremos utilizar a partir de um verbo, tá bom? Os nossos objetivos sempre vai iniciar a partir de um verbo de quê? De ação, de que a criança vai identificar, imaginar, fantasiar. Então, assim, eu tenho os meus planos de aula vão a partir de um verbo de ação que eu vou usar para começar a falar dos direitos da criança, tá bom? E também construir o que também o sentido sobre a natureza, sobre a sociedade, produzindo o que? Cultura, certo, pessoal? E aí, nesse direito da criança, concepção da criança, vai ter o direito de ser criança, ela tem direito de ter uma vida segura, livre de violência, pertencer a uma família, tá? Fora dos perigos sociais e naturais, direito de brincar, não trabalhar, direito de receber educação, qualidade, respeito no seu tempo, ter um sistema de saúde que acolhe, direito à alimentação saudável, sobretudo, direito de viver uma infância feliz e rica, cheia de possibilidades, vivências e experiências sociais significativas, tá? Então, são todos os direitos da criança que não pode ser, de forma alguma, negligenciado, tá? Ó, aí também no nosso currículo do Tocantins vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a diversidade e a inclusão, que é um tema muito importante que tem que ser visto com atenção, principalmente nós professores que recebemos todos os dias criança que precisa de carinho, desse cuidado, desse olhar diferenciado, tá bom? Vocês vão encontrar sobre a identidade Tocantins, a infância no campo, infâncias indígenas, quilombolas, infâncias dos assentamentos que nós temos muito aqui próximo, né? E lembrando também, gente, que esse currículo ele pertence ao estado todo, né? Contempla o estado todos os Tocantins. Então, cada estado tem a liberdade, como eu falei antes, para construir esse seu currículo. E cabe às escolas todas a gente trabalhar em cima desse currículo, tanto de educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, todos trabalham em cima desse currículo, tá? Olha, e eu vou falar um pouquinho também sobre a questão dos profissionais, o perfil, né, desses profissionais que atendem essas crianças. É direito da criança receber atendimento de ser acompanhado por profissionais que qualificados, que respeitem suas competências e limitações, tá? Então é importante para nós professores é, ter esse olhar, ter procurar se qualificar, procurar respeitar, tá bom? E também respeitar as competências e as limitações que cada ser tem, cada criança tem. Também a qualificação dos profissionais fundamenta-se em, em três questões básicas, que são que a sensibilidade, a flexibilidade e o conhecimento. Não tem como trabalhar com criança se a pessoa não for sensível. Lembra que eu falei lá da escuta sensível? Saber que a criança não sabe falar e ela entender o momento que ela quer trocar, já chegou o momento de trocar das fraldas, o momento que ela quer um abraço, o momento que ela quer um carinho. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade e também ser flexível. No momento, tá fazendo alguma atividade, surgiu algum imprevisto com a criança, ou a criança não está se sentindo bem, não está gostando da aulinha, e você vai propor outra coisa, você vai
ser mais flexível, não tem como ser durar, você vai ficar aqui, tem que ser assim, não, tem que ser flexível, a criança tem que tentar encontrar a melhor forma que ela aprenda, a melhor forma que ela se sinta bem para aprender, tá? E também ter o conhecimento, né? Ser sensível às prováveis dificuldades, porque eu falei, né? De adaptação, a criança poderá apresentar o quê? A estar apto para lidar com situações que exijam paciência, compreensão técnica, paciência, compreensão e técnica, né? Por quê? Porque crianças, vocês que são mães, vocês que são pais, tios, tias, sabe, avós, que criança não é fácil, pessoal. Então, eu tenho que ter o quê? Além do conhecimento, da sensibilidade, eu tenho que ter o quê? A paciência, a compreensão, para compreender um momento de birra, um momento do choro, um momento que a criança diz que não quer e não quer e não quer, e você não pode obrigá-la a fazer nada, entendeu? Então eu tenho que ter uma técnica também, porque não é, professora, eu sou mãe de 6 filhos, sou mãe de 5 filhos, 2 filhos, não, é diferente. Ser professora é uma coisa e ser mãe é outra, totalmente diferente. Você não vai agir com seu filho como você agir com seu aluno, então assim, ou vice-versa, né? Então tem que ter esse controle emocional, tem que ter essa compreensão. E também é estudando que a gente aprende várias técnicas de como lidar com cada situação. Por isso a importância de ler esse currículo, ele é muito rico. Aqui é apenas um pequeno resumo, porque não dá para falar muito, se não me engano, são 300 e poucas páginas. Para resumir em 26 slides é muito pouco, entendeu? Assim, é só alguns pontos que não dá para passar sem passar para vocês, tá? Também permitir que pais e alunos se sintam mais seguros, tranquilos, né? Em relação ao processo de desenvolvimento da criança, tá bom? Então, depois que é interessante estar fazendo os espaços, tirando foto. Não vai postar nas redes sociais, claro, mas postar no grupo do CMEI, deixar na frente da sala, para que os pais vejam o que você está trabalhando. Ele já vai sentir isso em casa com as crianças, mas é interessante que ele veja, que ele se sinta seguro, que ele sinta o carinho com como você trata o seu filho, entendeu? A questão da conversa. Então, fazer com que os pais se sintam seguros, né? E vá para casa tranquilos, vá trabalhar tranquilos, porque estão em boas mãos, tá? Nós iremos falar também, crianças, meninos, olha eu falando crianças aqui, demais profissionais da educação infantil, lá também vai falar sobre eles, quem são os outros profissionais que fazem parte dessa educação infantil. Vai falar um pouco da formação para cada um de nós nesse currículo. É um documento muito rico, vale a pena vocês conseguir, tá bom? Só que não fique preocupado que toda escola fornece para nós professores. Então, assim, eu tive o prazer de ganhar, né? Por isso que eu tô trazendo para vocês já de quentinho aí, tá bom? Porque é o que é trabalhado aqui na Rede de Palmas, em todos os CMEs, é exigido, então vale a pena você adquirir quando você estiver lá para você estudar, tá? Olha, nós iremos falar agora sobre o planejamento na educação infantil. Só concluir aqui esse ponto, nós vamos passar para o quadro para mim explicar passo a passo, tá bom, gente? O planejamento da educação infantil é o quê? É voltar-se para o ato da reflexão contínua sobre a prática educativa, parte da compreensão de que são as crianças, grupos etários atendidos com gostos, preferências, modo de vida, de onde vieram, bagagens culturais, seus interesses e de sua comunidade. Então, assim, olha o tanto de coisa que envolve um planejamento. Não é apenas eu ir lá, pegar as letrinhas do alfabeto, umas bolinhas e encher linguiça. Não. Eu tenho que me voltar a essa reflexão. E ela fala o quê? Que é o quê? Contínua. É todos os dias, tá? Eu tenho, antes de planejar, eu tenho que separar os grupos que eu tenho ali na minha sala, né? Que eu atendo, os gostos, as suas preferências. Lembre lá atrás que os indígenas, quilombolas, as crianças dos assentamentos, né? Então, cada uma tem uma referência diferente, tem uma cultura diferente, tem uma bagagem diferente. E eu, como professor, tenho que me adaptar a essas crianças que eu recebo. Algo que eu vou ofertar
para as crianças que moram aqui no centro, que tem uma outra realidade, não é a mesma que eu vou oferecer para uma criança que mora num assentamento, numa chácara que nós temos demais aqui, né? Chácaras, então assim, indígenas. Então eu tenho que pensar em tudo isso. E também o mais interessante, e pensar também nos seus interesses, né? E a sua comunidade. O mais interessante também, meninos, em lembrar que eles não vêm um vazio para você não, tá? Ah, são crianças, não sabem de nada, engano seu. Eles são ricos de bagagens culturais. Têm uma família, então eles têm as suas culturas, têm as diferenças, têm as culturas religiosas, perdão, gente, religiosas, né? As diferentes culturas. Então, assim, temos que respeitar, temos que atendê-los e ajudar cada um deles dentro do conhecimento. Planejar para a criança, não para mim, professor, tá bom? Para a criança. Aí, dentro desse planejamento, vai ter os níveis de planejamento, plano anual, olha os projetinhos aí aparecendo, projeto didático, é esse aí, tá? Aí aqui vai falar um pouco sobre o projeto da turma, que é o projeto de construção ou investigação, ou projeto didático, que nós falamos lá atrás. Esse aqui a gente não vai entrar agora porque não vai dar tempo, tá bom? Mas vocês podem estar lendo aí em um outro momento, a gente pode estar conversando sobre isso. De repente, lá na literaturas infantil, tá? De repente a gente fala sobre esse projeto aí. Aí vai falar também lá sobre as atividades do cotidiano, a linguagem de educação infantil, experiência com a leitura, com a escrita, os tempos, espaços, materiais. Esse é importante, olha só. Por quê? Porque o espaço, os materiais, eles são considerados como o terceiro educador. Como assim, professora? Então, continuando aqui. Tempos, espaços e materiais. Olha como é interessante, né? Essa organização desse tempo, desse espaço. Por quê? Porque esse espaço, os materiais, eles vão entrar como o quê? Como terceiro educador. Como assim, professora? Vocês vão perceber, quando eu estiver falando sobre o plano de aula, eu vou mostrar para vocês um espaço que eu trouxe hoje aqui, um elementos da natureza. Então, assim, com esse espaço, eu posso oferecer o papel pardo, eu posso oferecer o papelão, canetinha, giz de cera, tinta guache, eu posso oferecer todos os materiais. Por quê? Porque esse espaço vai ser um terceiro, ele vai passar, não vai precisar eu falar para a criança o que é. Ela vai ver e ela vai compreender, ela vai sentir. Ela vai pegar na pedra, vai sentir o peso, a textura dos pedaços de madeira, da terra preta, do carvão. Ela vai escrever, riscar, rabiscar com esse carvão, vai fazer tinta com coloral, com açafrão, entende? Então, esse espaço, ele também ensina. E como ensina? Então, por isso a preocupação de nós, professores de educação infantil, com esse espaço e com os materiais. E ainda esse tempo. Onde eu vou, quanto tempo eu vou oferecer para a criança estar manuseando, quanto tempo eu vou esperar que ela perceba, que ela sinta. Então, tem que planejar tudo isso, porque eu não posso preparar um espaço lindo, maravilhoso, com vários materiais e dar um tempo resumido, ou não dá tempo, né? E também lembrando que esses espaços, gente, tem que ser o quê? Tem que ser, considerar a questão de luz, considerar a questão do calor, que aqui em Palmas é muito quente, então você que não é de Palmas também tem que pensar nisso, na iluminação natural, na circulação do ar, ventos. Então, assim, tudo isso tem que pensar, tá bom? Pensar na hora de montar esse cantinho. Esse cantinho vai ter só esses materiais? Não, eu posso oferecer letras, eu posso colocar números, tá bom? Nomes. Então, assim, eu posso oferecer o que eu quiser nesse cantinho, porque ele vai o quê? Falar por mim. E imagina só. E eu, professora, onde que eu entro aí? Você vai ficar observando esse espaço para que a sua criança explore. Aí que ela vai entrar a questão do explorar, tá? Do perceber, do sentir, do conviver com as outras crianças, sentir como é que as outras crianças
fala, como é que elas imaginam, entendeu? Então, assim, eu vou oferecer esse espaço e a minha criança vai trabalhar ali, vai se comunicar com aquele espaço, com os materiais, tá bom? Aí lá também vai falar sobre a questão, você pode levar, pode montar esses espaços nos refeitórios, nos parquinhos, nos jardins, hortas, brinquedotecas, sala de leitura, no hall de entrada, ali no corredor. Então, tipo assim, são vários lugares que você pode, na biblioteca, você pode montar onde você quiser esse espaço. Basta, isso vai valer conforme a sua imaginação e o conteúdo que você esteja oferecendo para a sua criança, tá bom? Ó, aí também vai entrar os elementos da rotina, já falei, né, lá atrás. Vocês vão ver. Aí os campos de experiência, gente. Os campos de experiências, vamos falar só um pouquinho para a gente poder entrar lá no plano de aula, tá? Eu já falei sobre eles, o eu e o outro, né? O eu e o outro vai trabalhar o quê, gente? A interação da criança com ela mesma, com os pais, com a família, com os outros profissionais do CMEI, então assim, com a sociedade em si. O corpo, gesto, movimento vai estar ligado a quê? A aprendizagem maior com experiência com o corpo, né? Com o corpo dela como suporte de aprendizagem. As crianças pequenas é o quê? É o balbucio, é saltar, pular, a lateralidade, os gestos, as mímicas, tudo que eu faço com o meu corpo está dentro desse campo de experiência, corpo, gesto e movimento. As músicas, as danças, tudo vai entrar aqui, tá? Os, o que mais? Os espaços, aqui nesses espaços-tempos, quantidade de relações de transformação, vai entrar o quê? Vai falar do conhecimento social, tá? Habitar dessa criança, a sua casa, vai falar da igreja que ela participa, do seu grupo que ela participa, do CMEI, da pracinha que ela conhece, que ela participa também. Eu vou falar de dia, do tempo, noite, conhecimentos de quê? Da matemática, classificação, peso, medidas, temperaturas, tempestades, elementos naturais. Vejam quantas coisas a gente falou sobre química, física, ciências, tudo nesse espaço, tempos, quantidade, relações e transformações, né? E também tem o que? Tem a questão da escuta, que é a linguagem, a imaginação da criança, que ela vai trabalhar o quê, professora? Vai estar trabalhando, gente, a fala, já fala aí o pensamento, a imaginação, a linguagem, a oralidade. Quanto mais a criança canta, fala, explora, mais ela melhora a comunicação dela, aprende a falar, a se expressar, melhora a sua fala, ela aumenta o seu, como é que eu vou dizer, o seu vocabulário, conhece palavras diferentes, tudo isso ela aprende com esse campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, tá? E também ela vai aprender através de desenhos, de imagens, porque o aprendizado não é apenas através da fala, mas sim de ver, de pegar, tá bom? De sentir, a escrita espontânea, estratégia de leitura, comunicação, você levar a criança para o pátio, dar um microfone para ela cantar, ela se expressar. Então, tudo isso a criança aprende e faz parte também desse campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginações. Traços, sons, cores e formas, vou trabalhar o que é a arte, né? A sensibilidade, a estética, a ludicidade, contato com a literatura, com colagens, com produção de texto artístico, melhor dizendo, pintura, recortes, tá? Então, tudo isso vai fazer parte dos campos de experiência. Vejam quantas coisas eu aprendo e quantas coisas eu transmito para as minhas crianças através desses campos de experiência. Então, é interessante, é importante, melhor dizendo, você passar para sua criança e permitir que ela aprenda, tá? E também, gente, voltando lá atrás, aos princípios da educação infantil, que é ético, político e estético. Por quê, professora? Porque o ético é onde a criança vai conhecer, conviver, tá bom? É onde entra ela, o outro, a sociedade.
O brincar estético, né? O estético por quê? Porque o brincar e o explorar. Lembra dos campos dos direitos de aprendizagem, brincar e explorar? É a sensibilidade, a ludicidade, da cultura da criança. Político por quê? Porque a criança vai participar, ela vai expressar, ela tem direito de voz, ela tem direito de se colocar ao contrário, tá? Eu não posso escolher por minha criança, mas eu posso fazer algo que ela vote. Como assim, professora? Bebê, sim. Ela não sabe falar, não, mas ela conhece imagens, ela consegue ler imagens. Então, faça imagens e mostre para ela. E ela, aqui ela pegar é o que ela escolheu, ela é uma votação. Então, tipo assim, é um direito da criança. Ela precisa ter essa ideia de ter ideia, a fala, os projetos, a sugestão, tá bom? Como criança cidadã, ativa e participativa. Voz e vez a criança, nós temos que dar para a criança, é um direito dela, tá bom, gente? E lembrar que ela é histórica e também de vocabulários. O próximo slide aí vai falar um pouquinho desse direito que eu falei, tá bom? Brincar, conviver, as aprendizagens aí que nortearão as práticas das interações de diversidade, do convívio com seus pares e adultos, tá bom? Que são os direitos éticos, políticos e estéticos. Então, vale a pena estar estudando e entrando, se aprofundando mais nesses assuntos. E aí, as nossas referências bibliográficas. E agora a gente vai partir lá para a construção desse plano de aula, tá bom? Vou tentar ser o mais clara possível e vocês, conforme a compreensão, entre em contato comigo e deixe seu comentário, deixe o que você não compreendeu, o que vocês querem que a gente